Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje queremos refletir sobre o tema Deus faz a salvação acontecer. Em Jesus Cristo nos livra da morte eterna. E amados em Cristo, diz o Senhor Jesus em João capítulo 5, versículos 24 a 29. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também aconteceu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Amados, observemos que estas palavras de Jesus atuam em nossa fé e confiança que temos nele. Ele livra-nos do medo e de todos os sentimentos perturbadores que temos em relação à morte. Pois se, por um lado, reconhecemos a gravidade, a perturbação e o caos que a morte produz, por outro lado, Deus nos anima pela fé e esperança na ressurreição, para nos dispor então a viver com dignidade a nova vida que nos é concedida quando enraizados pela fé e edificados então em Cristo. As afirmações do Senhor Jesus nos ajudam na nossa jornada terrena e cristã, onde andamos entre a morte e a vida, porém firmados numa certeza de que as pessoas que ouvem a sua voz e creem em Jesus Cristo e sua obra salvadora e redentora, na hora de sua morte terrena, então cheias do Espírito Santo, qual Estevão, conforme está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56, veem o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus Pai. Porque Deus, em sua palavra, através de Jesus Cristo, o nosso bom pastor, vem para junto de nós. Ele nos conduz pelo vale escuro da sombra da morte, o que nos permite, então, afirmar que pessoas verdadeiramente cristãs, ao morrerem fisicamente, não ficarão desamparadas em suas almas, então entrarão na presença de Jesus. A Dione vai nos trazer um cântico. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando quem vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Amados, quem confia e crê em Cristo tem a vida eterna, já agora e para sempre. Sabe que tem vida após a morte terrena.
sabe que a morte terrena não é o fim. Ela foi vencida e está sendo vencida por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor vitorioso, que destruiu o poder arrasador da morte, proporcionando a nós, pessoas cristãs, libertação do poder destruidor da morte pela raiz. E Jesus, em seu grito na cruz, em nosso lugar, abandonado por Deus, ao exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? Aproximou Deus de nós, pobres pecadores, libertando-nos do pecado, da culpa que o pecado traz, reconciliando-nos com Deus, com perdão dos pecados, salvação e vida eterna com Deus. Ninguém de nós, amados, precisa morrer daquele jeito, abandonado por Deus. O que nos livra do nosso egoísmo, livra as pessoas de suas relações calculistas, do tipo: o que eu vou ganhar com isto? Numa exagerada preocupação consigo mesmos. E isso então concede às pessoas uma disposição voluntária e livre para defender a vida de outras pessoas também, visto que Deus cuida e defende a pessoa que está em Cristo. E essa pessoa, com o poder do Espírito Santo que habita nela, é impulsionada a, com entusiasmo, cuidar e defender pessoas necessitadas de modo espiritual, psíquico e fisicamente, apontando para o poder da fé em Jesus Cristo, promovendo esperança, agindo de forma terapêutica e em solidariedade com todas as pessoas que se veem agredidas em sua vida. Consolando-se então mutuamente com a palavra do Senhor Jesus, que diz: quem ouve a minha palavra passou da morte para a vida. Cuja afirmação, amados, a afirmação do Senhor Jesus, refere-se ao que temos como a primeira ressurreição, que acontece no âmbito espiritual da pessoa que crê em Jesus Cristo e passa da morte do pecado para a vida nova em Cristo. Acontecimento este na vida da pessoa cristã, relacionado ao santo batismo ordenado por Jesus, pelo qual, conforme as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 6, somos levados a morrer em Cristo para ressuscitarmos com Ele, renascermos para a novidade de vida em Cristo. E em relação a essa ressurreição espiritual, Jesus diz que está chegando a hora e já chegou, o que não deixa dúvida de que essa é uma ressurreição espiritual, uma vez que já estava acontecendo com muitos naquela época, e sabemos que desde então vem acontecendo, onde o Evangelho é pregado e ensinado com clareza e pureza, com a administração do santo batismo, que é obra divina. E mediante o poder regenerador e renovador do Espírito Santo, pessoas passam a crer com nós no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, a afirmação de Jesus: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E onde então reparamos nessa segunda parte, e relacionado então isso à última ressurreição. Os mortos sairão dos túmulos, o que evidencia que se trata de uma ressurreição física, corporal,
como já havia profetizado Daniel no capítulo 12, versículo 2. Amados, isso se refere então à ressurreição física dos crentes que tenham nascido espiritualmente, e para eles, agora, a segunda ressurreição, então, é para a vida eterna. Porém, para os incrédulos que não participaram da primeira ressurreição ou a perderam por apostasia, ao negarem a fé, e por isso o Senhor Jesus então diz em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Essa segunda ressurreição será então para estes, na verdade, a primeira, mas para o castigo eterno. E João, em Apocalipse 26, versículo 6, escreveu, sob a ordem do Espírito Santo: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. O que então nos faz lembrar de Pedro em sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 8, onde ele destaca que para Deus um ano é igual a 1000 dias, e 1000 dias são, e 1000 anos serão igual a um dia. E que os números do livro de Apocalipse são simbólicos. E também observando então que os 1000 anos ao que o versículo se refere são o tempo da graça que estamos vivendo, o tempo da salvação, a qual então está em curso. E os que creem em Jesus Cristo fazem parte, desde então, uma vez crendo, já do reino do céu. E por não ser desse mundo, esse reino, neste tempo da graça de Deus, se manifesta espiritualmente na vida dos que creem e desde já reinam com Cristo. E tomará forma física quando da segunda vinda de Cristo, que virá no tempo determinado por Deus, cujo dia, hora, jamais será do conhecimento de qualquer ser ou criatura, seja humano, angélico ou desconhecido. E enquanto esse dia não chegar, então, amados, cabe a nós, em acordo com o que Pedro afirma em 2 Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendendo a Ele a glória, dando graças a Deus pela vida, tanto agora como na eternidade. Vamos ainda cantar. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por
coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. E que o bondoso Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, também os firmando, então, nos ensinamentos do Senhor Jesus, para a salvação eterna. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.